Boa noite, Moisés, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Jéssica, e aí, tudo bem? Fiquei feliz com sua presença. Seja bem-vinda. Estou esperando uns minutinhos aí para começar a live. Enquanto isso, vão me dando feedback. Oi, Vitor Gonçalves. Vão me avisando aí como é que tá. O Sartori, nosso grande amigo, Marcelo chegou, Luciano Moura também, Urbano, seja bem-vindo. Vão me dando aí o feedback, pessoal. Nosso grande comendador das casas do Rio Grande do Sul, Marcelão. Vamos dando feedback aí sobre o áudio, o vídeo. Oi, Ana Paula, quanto tempo? Nossa, que bom que você está aqui. Pra gente saber se está tudo ok. Um confrade nosso aí, ó, tudo bem? Como é que tá? Oakley Imports. Vamos lá, vamos dando feedback aí pra mim sobre o áudio, o vídeo, tudo certinho. Se eu quero já puxar... Fala do Olavo de Carvalho, Ricardo pediu. Tá bom, eu vou citar ele, com certeza. Vou falar alguma coisa sobre. Eu já quero puxar a orelha um pouquinho de vocês aí que estão vendo a live. Às vezes, pessoal, a transmissão ela pode sofrer algumas oscilações aí. Às vezes pode ser a minha internet, pode ser a internet de vocês. Oi, Luciene, tudo bem? Seja bem-vinda. E Bia, seja bem-vinda. E se porventura a transmissão ela oscilar, não desistam, pessoal, fiquem aqui, tá bom? Não saiam da live. É importante vocês estarem presentes, me dando estímulo para lembrar de mais coisas para falar para vocês, porque a presença de vocês para mim é muito fundamental, que eu vou lembrando de algumas histórias, algumas pessoas e tal, eu vou conseguindo me conectar melhor com algumas coisas na minha cabeça, né? Então, Luciane, seja bem-vinda. Hélio Marlira, seja bem-vindo. Eunice Castro, seja bem-vinda. Obrigado pelo feedback, confrade. Eu vou esperar só mais 2 minutinhos, pessoal. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou passando alguns recados, tá? E vão compartilhando a live aí, galera. Compartilha com o pessoal aí que vocês acham que pode assistir. Vamos trocar o fantástico pela live do Gulliver para poder a gente aprender sobre esse tema muito importante que se chama autocontrole emocional. Enquanto isso, eu quero passar um recado para vocês. O tema da semana que vem já quero anunciar o tema da semana que vem. Para quem está chegando agora, todos os domingos eu faço live pontualmente às 20 horas da noite. E o da semana que vem, o tema da semana que vem vai ser qual? Oi, Camila, seja bem-vinda. Alp Dil e Jânio Júnior também. Patrick, sejam bem-vindos. Semana que vem eu vou falar sobre ego. Hoje eu vou falar sobre autocontrole emocional, tá? Vai ser muito bacana, tá? Um tema muito legal aqui. Eu fiz umas reflexões muito boas. E vou falar sobre, semana que vem, sobre ego. O que a gente tem que fazer com o nosso ego? Por que o nosso ego pode nos atrapalhar ou não, né? Que peças que esse ego pode nos pregar, né? Todo mundo tem essa dificuldade com relação a lidar com o próprio ego. Então vamos lá, vamos atacar esse tema aí. Vamos falar um pouco sobre ele, né? E fiquem atentos aí que durante a semana eu vou promover também uma semana de séries relacionadas a um tema específico. Então, a partir de amanhã eu vou começar a fazer uma série de vídeos, de stories no Instagram relacionados à saúde mental. Eu quero resgatar esse tema. Eu já fiz uma live sobre esse tema aqui, publiquei no meu canal do YouTube, dê uma conferida lá depois. E eu quero fazer um pouco mais extenso, então durante toda a semana eu vou ficar falando sobre saúde mental, né? Algumas coisas relacionadas a isso, dicas bem legais para vocês fazerem assim no dia a dia, para ver se dá uma aliviada em algumas coisas que a gente às vezes se deixa de lado, né? Aumentar um pouco desse autocuidado que a gente precisa ter. E vai ser durante a semana toda desse finalzinho do mês de maio, né? A partir de abril eu vou falar sobre outras coisas. Desculpa, a partir de junho eu vou falar sobre outras coisas. Já antecipando então, né? Vamos fazer um spoiler aqui. No mês de junho, na primeira semana de junho, galera, vou fazer uma semana também exclusiva relacionada a quê?
Relacionamento e saúde mental. Então, primeira semana de junho, antecipando a semana do mês dos namorados, vou falar sobre relacionamentos. Então, hoje, qual que é o tema? Autocontrole emocional. Semana que vem, qual que vai ser o tema da live? Ego, como lidar com ego. E depois vou fazer 2 semanas seguidas, a última semana de maio, vou falar sobre saúde mental. E a primeira semana de junho vou falar sobre relacionamento e saúde mental. Então, para quem chegou agora, ainda estou começando a live agora, estou esperando uns minutinhos para o pessoal ir entrando e dando alguns recados. Enquanto isso, pessoal, vai compartilhando a live, vai chamando o pessoal para estar junto aqui com a gente. Permaneçam até o fim, por favor, tá bom? Não saiam da live. É o fim da picada, né? Pedir para o pessoal ficar até o fim, mas permaneçam aí. Porque às vezes a conexão ela pode oscilar um pouco. Então compartilha aí. Vamos falar de autocontrole emocional. O povo está muito desequilibrado. Vamos lá. Vamos equilibrar esse povo aí. Vamos equilibrar esse povo aí. Então pronto, já passou os minutos que eu queria. Vamos começar o tema, galera. Vamos começar o tema. E vocês também, esqueci de uma coisa. Quando quiser fazer pergunta, faça a pergunta e livremente, não tem problema. Eu vou deixar a pergunta para eu responder mais no final, né? Por que no final? Porque enquanto eu tô aqui no auge de explicações e tal, não sei o que, se eu paro para ler pergunta, eu quebro meu raciocínio. Então, às vezes eu tenho essa dificuldade. Até eu pegar o jeito com relação às lives, eu vou ter essa dificuldade. Então, eu vou deixar a pergunta mais pro final. Mas enquanto for expondo conteúdo, se você for tendo dúvida, pode ir falando, pode escrevendo aí. Depois eu volto no histórico e olho e respondo as perguntas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Autocontrole emocional. Esse tema ele é muito importante na vida atualmente porque por uma série de fatores, as transformações do mundo moderno têm feito com que a gente se perca um pouco na vida, né? A gente vai vivendo uma série de demandas, uma série de coisas relacionadas às mudanças de transformação cultural, a globalização, o excesso de tecnologias, são demandas que vão aumentando na nossa vida e a gente vai se perdendo um pouco, né? Tendo que dar conta de muita coisa e se perdendo da gente mesmo. Então o que eu quero falar aqui para vocês hoje? Eu quero fazer uma contextualização dessa live. Por quê? Dentro do autocontrole emocional, a gente às vezes precisa contextualizar no seguinte sentido. Eu não quero dar caráter de poder para a gente poder legitimar algumas atitudes erradas, tá bom? Então, assim, tudo que eu falar aqui, eu estou falando dentro dos limites da lei e do bom senso, pessoal. Qual que é esse bom senso? Das boas relações interpessoais, tá bom? Que fique muito claro. É para vocês conseguirem estar dentro de um bom senso e dentro dos limites que nós estamos todos submetidos, que é o limite da lei, acima de tudo. Tá travando aí, galera? Vamos ver se é só com a Edileuza lá que tá travando ou se é para geral. Porque eu tenho uma hipótese, quando eu acelero, eu acho que a live trava. Me dá mais feedback aí, pessoal? Não tá travando não, então deve ser o seu, Edileuza. Eu vou tentar ficar mais lento um pouquinho, porque eu acho que aí facilita para todo mundo, tá? Vamos lá então. Bom, então com relação ao autocontrole emocional, eu preciso falar de 2 pontos primeiramente. Primeiro, emoções. Como nós estamos falando de autocontrole emocional, vamos falar sobre emoção, para depois a gente falar sobre autocontrole, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que são emoções? Emoções, galera, segundo a definição de dois autores, um é o Paul Ekman, né, que desenvolveu uma teoria sobre microexpressões, ele estudou bastante comportamento emocional, e a outra autora é a Brito, né, daqui de Goiânia, inclusive, que ela também estudou algumas coisas relacionadas à emoção. Pode ser definido como sendo o quê? Reações físicas que você sente no corpo e químicas, porque envolve neurotransmissores, envolve hormônios que são disparados em você, que ocorrem dentro do seu corpo, portanto são reações privadas e que envolve um conjunto de comportamentos, tanto internos, que só você tem acesso, quanto públicos também, que todo mundo vê.
e que essas reações vão dar capacidade ao indivíduo de saber se adaptar e lidar com tarefas e demandas fundamentais na vida. Vou repetir o conceito, é um conceito meio amplo, meio complicado. Então, emoções, elas sempre vão ser reações que o seu corpo vai sentir, independente de você querer ou não, você sente emoção. Ela é física, porque você sente no seu corpo, ela faz seu corpo ter reações, ali, sensações. E ela é química, porque dispara uma série de coisas no seu corpo ali também, hormônios, neurotransmissores e tudo mais, internas, né, no caso, privadas, que envolve um conjunto de comportamento público que vai dar capacidade para um indivíduo de saber se adaptar e lidar com tarefas e demandas fundamentais na vida. Né? Então, o que nós precisamos refletir sobre isso aqui? A vida tem tarefas e demandas naturais de acontecer, como obviamente todo mundo deve saber disso. Né? E dentro dessas tarefas e demandas, existem algumas que são um pouco mais difíceis da gente lidar com elas. Por exemplo, frustrações, metas que a gente coloca para a gente poder alcançar, brigas que a gente tem, paixões que a gente vive, perdas que a gente vive de qualquer natureza, seja financeira, material, física, moral, espiritual, enfim, de pessoas em si. Enfim, a gente passa por uma série de tarefas e demandas que elas envolvem a gente saber lidar, se adaptar a essas situações. E eu vou fazer uma contextualização individual de cada uma dessas percas que envolvem emoções. Então, a forma com qual nós, seres humanos, reagimos aos estímulos atuais, presentes na nossa vida atual, agora, tipo aqui agora, né? É uma pequena variação da minha estrutura que eu já criei, de como eu reagi no passado. Então, temos aí um histórico de vida, e esse histórico de vida criou em mim uma estrutura que me capacita, que me prepara para reagir diante de situações semelhantes aos estímulos atuais que eu estou vivendo. Semelhantes a qual estímulo? É o estímulo do meu passado. Eu estou colocando para trás aqui porque é sequência temporal, né? Então, se eu passei por uma circunstância no passado que ela é muito semelhante à circunstância que eu estou vivendo agora, a situação que eu vivi antes, no meu passado, me deu uma capacidade, me deu uma estrutura, um aprendizado que eu vou usar ele muito provavelmente de uma maneira similar demais no meu momento agora, atual. Isso é a forma com qual nós reagimos, nós nos emocionamos o tempo todo, né? Então, até aqui nós precisamos entender o que é emoção. Agora eu vou passar para a parte de quando é que nós nos emocionamos, os momentos que essas emoções surgem. Até aqui tá tudo certo, beleza. Se tiverem dúvidas, vão escrevendo aí que eu vou respondê-las no final, tá bom? Então, beleza. Se tá entendido o que é emoção, vamos entender quando em que contexto, como é que surge isso, né? De onde é que aparece essa situação da gente se emocionar. Então, o princípio básico é sempre, em qualquer tipo de contexto que me afete positiva ou negativamente com relação ao meu bem-estar, ao meu equilíbrio, seja eu o agente da situação ou o receptor da situação, eu vou me emocionar. Então, se está acontecendo alguma coisa, eu estou lá de forma observando as coisas, deixando os estímulos me impressionarem de uma forma um pouco mais receptiva. Se algum estímulo está me afetando de uma forma que vai alterar de alguma maneira o meu bem-estar de forma positiva ou negativa, o meu equilíbrio ele vai ser alterado de forma positiva ou negativa, eu vou me emocionar. Por exemplo, eu estou lá numa festa, ouvindo música, né? E aí eu tô lá, observando, ouvindo aquelas músicas e tal. Toca uma música que eu tenho uma grande alegria quando eu ouço.
aquele estímulo específico, ele vai me afetar no meu bem-estar, no meu equilíbrio ali, de uma forma positiva, e eu vou reagir àquilo. Eu vou me emocionar, vou ficar muito alegre, aí eu vou começar a querer dançar, fazer alguma coisa, e aí chamar alguém, e aí começa a bater palma, e aí começa a cantar, aí eu começo a me balançar, me agitar e tudo, enfim. Assim eu vou me emocionando, assim é que eu me emociono. A mesma coisa é o contrário. Se porventura eu estou passeando em algum lugar, e aí, por conta desse passeio, eu entrei em contato com uma pessoa que eu briguei no passado. Eu tive uma briga feia com essa pessoa. E a gente se ofendeu e xingamos um ao outro e tal. Enfim, aquela coisa tensa. Eu vi essa pessoa. Eu lembrei dessa pessoa. Então aquele estímulo presente ali visualmente, no meu agora, ele me afetou no meu equilíbrio, no meu bem-estar. Desencadeou um tanto de reação negativa e eu fiquei criando, nossa, se essa pessoa vier aqui falar comigo e brigar comigo de novo, não sei o que, pá. E aí isso me afetou de forma negativa e eu me emocionei com uma emoção específica. Mas qual emoção? Daqui um pouco eu vou detalhar em seis emoções básicas. 6 emoções básicas, eu vou detalhar elas, tá? Então, só pra gente entender. Por quê? Como é que surge isso? Por que a gente reage emocionalmente? É nesse tipo de contexto. É qualquer tipo de estímulo que, por conta de um histórico de vida, eu criei lá uma série de interações, de classificações, de interpretações e tal. E aí eu reajo àquilo para manter o meu bem-estar e o meu equilíbrio, né? E alguns vão até mais longe, né? Se eu pensar nos princípios darwinistas, eu diria de que aquilo que afeta até o estado de sobrevivência, isso faz o indivíduo se emocionar de alguma forma. Só que como a gente não está vivendo mais na selva, né? Dependendo de que tipo de função eu exerço, talvez eu viva. Mas, enfim, acontece dentro disso. A gente pode falar mais num termo um pouco mais leve, mais superficial, que é no nível do bem-estar e do equilíbrio, né? Tudo que me tira da zona de conforto, enfim. Isso vai me fazer emocionar. Certo? Beleza? Vamos fazendo perguntas se tiver. Depois eu respondo no final. Tá, agora vamos lá. Quais são as emoções básicas que nós sempre temos? Existem 6 emoções básicas que foram tipificadas e classificadas por um autor chamado Paul Ekman. E ele estudou isso no século passado, em 1990 e alguma coisa. 94, em torno disso. E ele tipificou a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, o nojo ou desprezo e a raiva. São essas 6 emoções básicas. Quem tiver curiosidade, dá uma estudada. Tem muita obra dele que está no inglês, infelizmente. Ele tem pouca obra traduzida. Ele fez um estudo com indígenas da Nova Guiné. E nesse estudo ele percebeu de que, independente da cultura, daquilo que esses índios tinham contado, que eram índios bem isolados mesmo, essas emoções ele identificou de que eram emoções universais. Todo ser humano manifesta essas emoções. Ele replicou esses estudos em outros lugares e tudo, enfim, e ele desenvolveu uma teoria de microexpressões, que é muito usada hoje em dia para identificar algumas emoções específicas, e até inspirou uma série chamada Lie to Me, que significa, vem do inglês, né? Minta pra mim. É muito legal. Eu acho que ainda tem disponível no Netflix. Quem tiver curiosidade, assista. E aí, ele foi, assim, o pano de fundo dessa série era para poder identificar pessoas que eram mentirosas ou não. E ele usava dessas microexpressões para fazer isso. Só que é uma série fictícia, né? Existe um canal no YouTube também chamado Metaforando, que tem um rapazinho que eu não sei se ele é psicólogo ou não, que ele estudou profundamente os estudos do Paul Ekman, e ele faz a análise de entrevistas, de políticos, de personalidades, para identificar se a pessoa está sendo verdadeira ou não, se ela está mentindo ou não naquilo que ela está falando, né? Então ele já fez análise de várias personalidades, do Lula, da Cláudia Leite, quando foi assediada lá pelo Silvio Santos, enfim. Dá uma olhada lá, chama Metaforando o canal, muito bom. Tá, voltando, né? Fiz um parênteses aqui só para contextualizar vocês de onde é que eu tirei. E assim, esse canal Metaforando tem uma base de um estudo bem científico. Paul Ekman é psicólogo, eu esqueci de onde ele é, mas ele é estrangeiro. Se não me falha a memória, eu acho que ele é do Canadá, se não me falha a memória. Enfim, não sei se estou misturando aqui.
E aí ele ficou essas 6, né? Alegria, tristeza, medo, surpresa, nojo e raiva. Agora deixa eu explicar quando é que a gente vai se emocionar dentro de cada um desses contextos. Primeiro de tudo, alegria. Quando é que surge a alegria no coração da gente? Na verdade é no cérebro, né? Porque tudo acontece aqui. Mas a gente contextualiza no coração porque virou linguagem popular. Geralmente, quando nós experimentamos ganhar algo positivo no nosso ambiente. Se tem alguma coisa que não existia no nosso ambiente que passa a existir, e essa coisa é uma coisa positiva dentro daquilo que é consenso, né, para a maioria da população, a gente tende a se alegrar. Então, ganhar um presente, receber um elogio, ganhar um carinho, receber sorrisos, ouvir uma piada engraçada, que a gente considera que é engraçada, não ofensiva, sei lá, coisas nesse sentido. Isso vai nos alegrar. É uma novidade, é uma coisa que é apresentada que não tinha antes no ambiente, que afeta a gente positivamente, né? Então isso traz alegria, né? Enfim, é assim que ela surge, essa emoção surge assim. A tristeza. Quando é que a tristeza vai surgir? Em 2 tipos de contextos. Quando a gente é punido por alguma coisa, a gente pode manifestar ou raiva ou tristeza, né? Ou quando a gente perde alguma coisa que a gente considera muito bom, subjetivamente, tá, pessoal? Se eu perdi um relógio que eu gosto muito, muito mesmo, tem um relógio de estimação, e esse relógio tem um valor muito sentimental para mim, porque era do meu avô, sei lá, enfim, eu vou sentir tristeza se eu perder esse relógio. Então é algo que eu considero muito bom, independente de ter valor monetário ou não. Pode ser valor afetivo também. Ou então uma punição por alguma coisa, né? Aí gera tristeza. A emoção do medo, quando é que ela surge? Geralmente quando existe uma ameaça a algo, né? Existe algo que ameaça e que pode afetar a minha sobrevivência de forma direta ou indiretamente. Isso pode me gerar medo, né? Então o medo sempre está relacionado a questões de sobrevivência, vida ou morte mesmo, né? O medo surge nessa circunstância. A surpresa, quando é que ela surge? Ela surge diante de algum evento inesperado, independente de ser um evento positivo ou negativo, né? É quando a gente meio que tem uma noção de coisas que vão acontecer ou não, né? Por exemplo, se eu vou numa festa, eu sei que ali as pessoas vão se alegrar, dançar, beber cerveja, ou tomar suco, comer, enfim, isso é o que eu espero, né? Agora, quando acontece algo que eu não estou esperando naquele contexto, eu fico surpreso com aquilo. Vamos supor que, sei lá, na festa aparece uma vaca lá, andando, correndo, assim, sei lá, um trem, mas nada a ver, né? Aquilo vai me deixar surpreso, eu vou olhar com a cara de surpresa para aquilo. O que é isso, né? Até com um certo estranhamento. Então surge diante de um evento inesperado. O nojo ou desprezo. Quando é que essa emoção surge? Ela surge diante daquilo que subjetivamente eu avalio como sendo repulsivo, como sendo nojento. Por exemplo, vamos supor, vocês vão entender. Quando a gente come, aliás, desculpa. Quando a gente sente que uma comida está estragada mesmo, assim, uma comida azeda, alguma coisa assim. Tipo, vamos supor, tem um feijão na geladeira lá que ele azedou, né? Aí você tá sentindo o cheiro do feijão azedo e tal, e azedou mesmo, aquele azedume mesmo. Aí quando você põe o feijão perto do nariz assim, que você sente o cheiro, você faz até uma cara assim, que nojo, sabe assim? É isso, é essa sensação de nojo e de desprezo que a gente sente quando subjetivamente eu considero algo repulsivo ou nojento. Isso vale para comportamentos, por exemplo, vamos supor que tem alguém que abomina violência física, por exemplo. Isso gera desgosto, assim, desprezo, quer dizer, desprezo e nojo, né? Então é quando eu não gosto daquilo mesmo, assim, aquilo me faz ter ânsia de vômito. Quase, né? Essa é a emoção do nojo e desprezo. A raiva, ela surge quando há eu tenho um objetivo individual, eu quero alcançar uma meta, enfim, e surge alguma coisa que atrapalha, que interfere nesse alcance dessa meta.
Então, pode ser uma coisa, pode ser um acontecimento, pode ser uma pessoa que pode interferir para atrapalhar, e isso vai me gerar raiva, né? E ela sempre tem relação com alguma meta, algum objetivo pessoal meu a alcançar. Por isso é que surge essa emoção, tá? Então, essas 6 emoções, elas sempre vão estar bem associadas a esses contextos que eu expliquei. Eles são contextos rígidos? Não, pode ter variação, pode ter misto de contextos. Por exemplo, quando eu, ao mesmo tempo que eu posso sentir alegria e tristeza, pode. Como é que é, gente? Teve uma figura que eu vi que era tão engraçada, exatamente sobre isso, um misto de alegria e de tristeza. Eu esqueci agora a história da figura, mas vamos supor de que eu acabei de perder o ônibus, mas em contrapartida eu vou chegar atrasado em alguma coisa, eu fiquei triste por isso, mas em contrapartida eu encontrei com um colega de sala que vai me dar a matéria que eu perdi, entendeu? Alguma coisa assim, ao mesmo tempo é um misto de alegria e tristeza numa mesma situação, né? Então pode acontecer isso, claro, com certeza absoluta. Mas tem esses contextos, então eu não vou repetir para não ficar cansativo, depois quem quiser lembrar, volta na live e assiste de novo, tá bom? Pronto, então primeiro, eu vou passar para a parte do autocontrole agora, mas primeiro eu falei sobre emoções, o que são, quais são os momentos que surgem essas emoções, né? Enfim, por que a gente se emociona, por que brota isso na gente. Depois, quais as emoções básicas que nós temos. E agora vamos partir para a parte boa mesmo, né? Como é que a gente vai se controlar diante disso tudo? Como é que eu posso fazer para ter esse tal desse autocontrole? Então vamos lá. Primeiro eu preciso falar sobre o conceito de autocontrole, né? Depois eu vou falar sobre o conceito emocional. O auto, da palavra autocontrole, tem a ver com o quê? Eu, comigo mesmo, sozinho. Por isso que fala autocontrole. Auto seria eu comigo mesmo, fazendo algo sozinho. O controle tem uma definição é uma capacidade que eu tenho de ter total consciência ou conhecimento de como algo é ou como algo funciona, né? Então, para eu ter o controle de alguma coisa, eu tenho que ter a capacidade de conhecer ou me conscientizar sobre como algo é ou como esse algo funciona. Isso me dá uma sensação de controle, né? Então, por isso que eu preciso ter essa consciência. Isso envolve o quê, gente? Para eu conseguir ter noção de como algo é ou algo funciona, isso envolve o quê? Reflexão. Eu preciso refletir, né? Refletir sobre alguma coisa. E por isso que essas lives aqui tem essa pegada, né? De reflexão, de questionamento, fazer vocês pensarem e tal, e tal, e tal. Beleza. Então, se eu preciso ter a capacidade de conscientizar-me com relação a alguma coisa, de como essa coisa funciona, como ela é, e eu tenho que fazer isso sozinho comigo mesmo, e como o tema da live é autocontrole emocional, por isso é que eu dei todo esse pano de fundo para vocês. O que são emoções, a forma com a qual nós reagimos a estímulos é por qual motivo, quando é que surgem essas emoções, quais os tipos de emoções e que contextos de vida essas emoções vão surgir, para facilitar essa capacidade de você tomar consciência de quando é que está acontecendo, para você conseguir ter um controle maior. Já dei a faca, o queijo, gosta é corda e come. Não, brincadeira. Tem mais coisa para falar, né? Boa noite, Débora. Boa noite, mãe, também, esqueci de falar, né? Boa noite, Marco, Alan, pessoal que está chegando, muito obrigado pela presença. Então vamos lá, continuando então. Para a gente continuar, para a gente conseguir ter o autocontrole, né? Você precisa também saber uma coisa. Saber mover o que for necessário para mudar a situação. Isso envolve o quê? Existe um autor da psicologia chamado Skinner, que ele fala de que nós temos que ter a capacidade de sermos agentes modificadores do nosso ambiente. É assim que a vida se transforma. E esse ser agente modificador do ambiente envolve movimento. Eu preciso movimentar, né? Seja eu fazendo um movimento sozinho dentro da minha cabeça, privado aqui dentro, eu comigo mesmo, porque isso vai aparecer na minha relação com o próximo, com o outro.
Seja eu fazendo algo com alguém, seja falando, seja orientando, explicando, que a gente, né, como a gente é ser humano, a gente usa muito comportamento verbal vocal, ou de libras, né? Oi, obrigado, né? Sei lá como é que faz, enfim. Então, temos aí essa forma de conseguir movimentar a minha vida. Então, para que eu preciso saber mover essas coisas? Porque assim eu também vou precisar do outro, às vezes, para conseguir ter um autocontrole, né? Então, quais são as capacidades que eu preciso ter desenvolvidas para eu conseguir ter esse autocontrole? Eu preciso de atenção e de raciocínio. Aqui é o ponto, é o miolo do bolo, assim, é o recheio do bolo, né? É o recheio da bolacha. Vamos lá. Por que eu tenho que ter atenção e por que eu tenho que ter raciocínio? Se eu estou vivendo a vida e eu não estou prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor, não estou sabendo identificar quais são as coisas que estão me afetando positivo ou negativamente, não estou tendo noção nenhuma de que contexto que eu estou me inserido, e as coisas estão lá, acontecendo comigo, eu estou recebendo essa estimulação o tempo todo, mas não estou tendo noção do que ela está fazendo comigo, eu não vou dar conta de me controlar nunca. Então, por isso é que eu tenho que ter a minha capacidade, eu comigo mesmo, de criar um diálogo na minha cabeça, de ficar identificando, falando comigo o que está acontecendo, descrevendo na minha cabeça a realidade ao meu redor, para eu conseguir identificar os pontos que estão interferindo no meu bem-estar, né? De acordo com aqueles contextos que eu citei anteriormente. Então, eu citei de uma forma geral porque é difícil falar individualmente cada caso, porque aí cada um vai ter que se analisar. O que significa atenção? O que você tem que saber da sua capacidade de atenção? É isso. É a sua capacidade cerebral, né? Enfim, da alma também, de você observar os estímulos ao seu redor, sejam eles dentro de você ou fora de você, né? Fora de você, e você descrevê-los precisamente, realisticamente, para você conseguir ter mais controle. Lembra lá do controle? Capacidade de eu saber como uma coisa é, como ela funciona. Para eu saber identificar isso, eu tenho que saber prestar atenção e ver, observar. Eu estou vendo a caneta. Temos aqui uma caneta. Aí eu vou lá. Eu estou falando verbalmente com vocal aqui, mas vamos fazer de conta que eu estou só na minha cabeça. A caneta, ela tem uma tampa que ela abre. E aí ela tem um tubo dentro dela que parece que tem tinta dentro, que eu descobri que tem tinta dentro. E aí ela é uma superfície rígida que eu posso segurar com a minha mão. Pronto. Descrevi alguma coisa estimulada pelo meu objeto externo de mim, externo a mim. Tá. Agora, o raciocínio. O que tem a ver o raciocínio dentro da minha capacidade de controle emocional? Daqui um pouco eu falo sobre emoções, tá, gente? Foi só um exemplo para vocês entenderem a sua função cerebral. Raciocínio é capacidade cerebral que todo mundo tem de juntar estímulos, combinar esses estímulos uns aos outros para se alcançar um resultado específico. Janaína, que bom que você está aqui. Então, eu preciso perceber, observar os estímulos ao meu redor, descrever esses estímulos, descobrir a função deles de alguma forma e tal, para eu raciocinar em cima disso. Descobrir, combinar esse estímulo com outros estímulos para alcançar um resultado específico. Por exemplo, se eu pego a caneta, eu já sei para que ela serve, de que ela é feita, tal. Eu sei que a minha mão ela serve para segurar coisas, para fazer movimentos específicos. E eu sei que o papel ele também recebe escritas nele. Se eu for alfabetizado, eu posso juntar a caneta, a minha mão com o papel e a minha alfabetização que eu já fiz na minha vida inteira, e aí eu componho a escrita. Assim, eu vou conseguindo criar situações, percebe a necessidade de você mover, criar situações, combinar estímulos e etc? É a mesma coisa com relação às emoções, certo? Então, eu precisei definir para vocês o que é atenção, o que é raciocínio, para a gente passar para a parte do autocontrole emocional em si, né? Então, para isso, vocês vão ter... nós temos que desenvolver um exercício, tipo musculação, né? Se você não tiver dor de
quebrar sua cabeça, pensando, raciocinando, vendo, observando, identificando, combinando coisas ali, você não vai ter ganhos de autocontrole emocional, né? Isso é um ponto. Então, eu preciso prestar atenção nos tipos de emoções que brotam dentro de mim, porque como eu expliquei anteriormente, para cada emoção existe um contexto. E aí, diante desse contexto, eu vou conseguindo identificar o que está acontecendo no meu ambiente para eu saber o que fazer com isso, né? Como surgiu a emoção específica? Tem uma história por trás disso? Não tem? Quem participou do fato dessa emoção? Né? Que estímulo, que gatilho despertou uma emoção em mim? Quais foram os efeitos produzidos no meu ambiente ou em mim mesmo, né? E assim eu vou conseguindo perceber algumas coisas. E aí, depois que eu presto atenção nas coisas que estão acontecendo em mim, eu vou raciocinar. Lembra lá? Juntar estímulos, combinar coisas ali, uma coisa com a outra e tal. Então, eu preciso combinar elementos. Tem lá um contexto todo específico de uma pessoa que eu encontrei na rua, que eu briguei com essa pessoa demais. Aí tá lá, a emoção que me brotou, raiva, muita raiva. E aí, eu lembro que a emoção da raiva, ela surge num contexto quando eu tenho um objetivo a alcançar e tem alguém que interferiu nesse objetivo. Ou algo, algum acontecimento e tal. Aí eu vou refletir, peraí, deixa eu combinar elementos aqui, deixa eu interpretar, deixa eu ver o que aconteceu. Eu lembro que no dia que eu briguei com a pessoa, essa pessoa, ela se negou a fazer uma atividade que eu pedi para ela fazer. E isso me gerou muita raiva, porque eu precisava que ela fizesse. Então aí eu vou pensando, poxa, então ele teve um pedido meu negado. Tá, deixa eu combinar outra coisa aqui, um outro elemento. Peraí, mas ele tem esse direito de negar pedidos para mim? Tem esse direito de negar pedidos para mim. Eu estou raciocinando com a minha cabeça, diante daquele estímulo que me afetou. E eu comuniquei para ele que eu estava dependendo daquele favor dele? Não comuniquei, eu fiquei calado. Eu só pedi para ele, negou e fiquei com raiva. E eu briguei com ele por causa disso. E então eu poderia ter falado, mas não falei. Se eu tivesse falado, será que ele poderia fazer para mim de alguma forma? Talvez, é uma possibilidade e tal. E aí eu vou criando uma forma de eu alterar o valor que eu dei para aquela circunstância naquele acontecimento. Assim eu vou conseguindo me controlar emocionalmente e exercer o papel de eu ser o meu próprio mentor dentro dessa circunstância, né? Eu sei que é um processo difícil de ser feito. Por isso é que eu falei, lembra lá que é um exercício tipo musculação? Quando você chega lá magrinho na academia, você vai lá pegando lá 5 quilinhos, né? Aí faz lá o exercício, 5 quilinhos. Uma semana, 15 dias, um mês e tal. Depois você pega 7 quilinhos, vai lá, exercita e tal, não sei o que, dá uma inchadinha bonitinha e tal, não sei o que. Depois vai para 10, depois vai para 15, depois vai para 20, né? Vai aumentando a capacidade de você aguentar certas coisas. Então é a mesma coisa. Para muitos aqui pode ser uma novidade inicial, para outros já pode ter uma prática maior dentro disso, né? E aí, dependendo nesse raciocínio que eu vou estabelecendo, dentro dessa combinação de elementos que eu vou criando, né? Às vezes pode ser que eu não esteja dando conta de perceber algumas coisas, então eu falo, não, peraí, deixa eu combinar uma outra coisa aqui para entender o que aconteceu. Deixa eu pedir uma opinião de fora. Aí você troca uma ideia com uma pessoa de confiança. O que você acha dessa situação tal e tal e tal? Eu vejo isso e aquilo e tal, mas você poderia ter falado assim, assim, assim. Aí você, é mesmo e tal. E aí você vai tendo resultados, sejam internos de você se acalmar com relação à situação, ou até mesmo de você fazer alguma coisa, ir até a pessoa, pedir uma desculpa, um perdão, tentar reaver aquela relação que ficou estremecida por uma briga qualquer específica. E aí você vai tentando melhorar algumas coisas dentro da sua capacidade de resolução de problemas, né? Eu já falei sobre isso também aqui, eu já fiz uma live sobre resolução de problemas aqui no Instagram, tem no canal do YouTube, depois dê uma olhada lá, e assim eu vou conseguindo ter um controle emocional, porque essa capacidade que eu tenho que ter de observar a mim mesmo, quais são as coisas que estão me afetando, que vêm de fora,
né? A minha maneira de lidar com esses estímulos, e associar outras coisas que eu posso fazer para lidar melhor com esses estímulos, vai produzir um efeito e uma consequência específica, né? E aí, deixa eu até pegar a enquete aqui, que eu fiz uma enquete antes da live e eu quero trazer o resultado aqui para vocês. Eu achei engraçado. Eu fiz uma enquete, algumas perguntas lá. Uma delas foi: alguma situação, você já passou por alguma situação de descontrole emocional? 95% das pessoas que responderam disseram que sim, só 5% que não. Eu perguntei: você gostou da sua atitude diante do que você se descontrolou? Aí 23% das pessoas disseram que sim, 77% falaram que não. Você sabe explicar por que agiu como agiu? Olha aí que engraçado. 48% das pessoas diz que sim, 52% diz que não. Ou seja, algumas pessoas estão mais ou menos conscientes do porquê fizeram como fizeram, né? Aí eu perguntei: você conhece uma pessoa descontrolada? 84% diz que sim, 16% diz que não. Aí perguntei se queria ajudar a pessoa. Aí as pessoas falaram que sim, a maioria falou, 92% sim, 8% não. E eu perguntei: você sabe o que fazer para se controlar? 38% das pessoas falaram que sim e 62% falaram que não, né? E eu achei engraçado isso aqui, porque se a pessoa sabe o que fazer para se controlar, é interessante, né? Assim, 38% sabe o que fazer para se controlar, mas mesmo assim às vezes não se controla, né? Se permite um descontrole, 5% ali se permite um descontrole. Então, dentro desse processo aí, algumas pessoas elas começam a se perder, né? Se tornam desatentas consigo mesmo, não conseguem pensar, raciocinar, né? Entender de forma realista, né? Ainda bem que eu coloquei aqui, ó. Eu preciso de, no meu raciocínio, um diálogo interno. Eu preciso de um diálogo interno reflexivo, eu com a minha cabeça, pensar comigo mesmo. Eu preciso de uma interpretação ou uma reinterpretação realista do que aconteceu. E isso envolve humildade, viu, galera? Porque às vezes você precisa admitir para si mesmo que você fez uma coisa que não devia ter feito, e isso despertou no outro uma reação, e aí vocês brigaram por causa disso, né? Enfim. Você também precisa comparar problemas, né? Alterar o significado do fato acontecido, né? Se o fato que você interpretou ele está distorcido, você precisa reinterpretar ele, né? Para poder verificar se aquilo é aquilo mesmo que você está vendo. Então, alterar o significado que você deu para o fato. Aquela pessoa, nunca mais eu falo com ela. Mas se você percebe que você instigou alguma coisa, aí você tem que rever isso aí, né? Alterar o significado do fato. E aí você precisa de um aumento de confiança e segurança em si mesmo, ou uma diminuição da confiança e segurança em si mesmo. Porque se você fica muito cego, né, com relação às suas atitudes, acha que está sempre certo e tudo mais, você tem que diminuir isso aí em você. E ser realista. Realidade, gente, é aquilo que todo mundo percebe. A maioria das pessoas percebe parecido e igual. Isso é realidade. Não é assim, eu acho que a parede é branca, o fulano acha que a parede é azul. Então, para mim a parede é branca. Não. Tem que haver um consenso para a gente definir o que é realidade, né? Por que ninguém sai voando aí? Tipo assim, agora para mim realidade é que eu dou conta de voar. E pula de um prédio e consegue voar? Não é assim, né? Existe um critério mínimo de realidade para a gente poder viver a vida da gente, né? Não, o sol não esquenta não. Vou lá e fico lá 12 horas seguidas no sol. Vou queimar até meu osso. Ficando no sol desse jeito, né? Então, entender que o critério de realidade ele tem que guiar a nossa vida, né? Sempre, 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 sempre. E por isso, eu tenho que aumentar a minha coragem de estar de acordo com essa realidade, com a veracidade dos fatos, mesmo que seja um ponto de vista parcial. Se for necessário, eu preciso agregar informação, associar informação realista sobre as coisas, para que eu consiga melhorar a minha noção da vida, a minha noção das coisas, do que eu estou fazendo, o que o outro fez, e às vezes dói, né? Você perceber ali algumas coisas que seu comportamento favoreceu algumas coisas que não devia, né? E aí, no caso, né, como eu falei, aumentar informações, agregar informações sobre o outro, sobre mim mesmo,
sobre as leis, sobre a moral, sobre, enfim, uma certa necessidade de você ir criando critérios ali, né? Assim eu vou raciocinando, né? E assim eu vou conseguindo perceber se as coisas são como são ou eu devo alterar isso de alguma forma, né? Então deixa eu só ler alguns comentários aqui que surgiram, né? Existem leis que regem, sim. O Urbano colocou assim: o conceito de normalidade atrapalha a noção da realidade. Então, Urbano, mais ou menos, sabe? Porque assim, o critério de normalidade, né? Assim, até pelo próprio DSM, ele sofre alterações ao longo do tempo. Mas se a gente associa normalidade com realidade, a gente percebe que existem coisas que elas são muito distorcidas, né? Por exemplo, existem leis que elas são universais, né? Não tem como, por exemplo, você querer se igualar a um pássaro, a não ser que você desenvolva uma tecnologia para isso. Então, o normal é que você não voe. Isso é o normal. Né? Pensar que você é um ser humano terrestre. Esse é o critério de normalidade, que até é um critério diagnóstico ali, tipo, para ver se a pessoa tá com noção de realidade ou não, se ela tá ficando psicótica, acreditando coisas de que ela não é capaz de fazer porque não realiza essas ações, né? Então, esse critério de normalidade, ele é atrelado à realidade, sim. O que existe na atualidade é uma tentativa do mundo pós-moderno de alterar tudo, de relativizar tudo. Isso é um problema gravíssimo na sociedade moderna, enfim, contemporânea. Mesmo que se relativize tudo, tem coisa que não tem como ser mudado, né? Por exemplo, tem gente que, assim, né? A cor do olho, por exemplo. Se você quiser alterar essa cor do olho, você pode, de forma artificial. Mas se você começa a acreditar alguma coisa diferente da cor original do seu olho, e você não aceita alguém falar o que é observável a olho nu, isso é um problema. Porque existe uma série de coisas aí por trás, que é ideologização da vida, enfim, né? Que acontece isso, né? Acontece muito isso, por interesses financeiros, por interesses políticos e tal, e tal, e tal. Então, isso é um problema, né? Só que o foco da live não é tanto esse, não. Aliás, é um pouco, né? Porque se você entra em contato com alguém que tenta viver essa dinâmica de normalizar o que é irreal, aí a gente tende a reagir emocionalmente, né? Porque às vezes nos afeta, né? Nos atinge. E aí é a hora que eu preciso entender, eu preciso raciocinar em cima disso, eu preciso saber respeitar, né? Enfim, a pessoa dentro daquelas convicções que ela criou e ela quer se agarrar a isso, e eu não posso questionar, não posso, porque ela tem um direito, ela é livre para isso. Se um ser humano quer acreditar de que ele é capaz de voar, por exemplo, você vai proibir ele de pensar assim? Não. Só que o que vai fazer ele sensível a querer alterar essa convicção? As próprias consequências que ele vai viver ao tentar interagir com uma sociedade que não é dentro do critério de normalidade dele. Porque todo mundo, a massiva maioria da população, sabe que ser humano não voa. Se ele chegar para alguém e falar assim, olha, eu vou ali voar até lá em Xangai, sei lá, daqui um pouco eu volto, a pessoa vai reagir a esse ser humano que está falando isso de uma forma um pouco estranha para aquele que está falando isso. A gente vai olhar com estranheza, com uma certa... vai questionar, perguntar se está tudo bem, ou então vai rir da pessoa, não sei, cada um tem uma reação. E aí, nesse quesito, a gente vai entendendo como é que as pessoas vão criando critérios de normalidade. Então, o ponto de partida, Urbano, é sempre a realidade. Tem coisa que não tem como ser alterada. É da natureza das coisas tais quais elas são. Isso envolve um pouco de filosofia, né? Um leão não consegue comer grama, por exemplo. Entendeu? Um leão é carnívoro. Ele não come grama para se sustentar. Então tem coisas que são como são, e ponto final. A pessoa pode se rebelar do jeito que ela quiser. Não tem como mudar, entendeu? Não tem como mudar, mesmo feito de forma artificial.
Você entende quando eu falo isso? A capacidade tecnológica, a inteligência humana cria artificialidades. Ok, beleza, essa artificialidade existe, tá aí, é possível, né, transformar certas coisas, mas isso não é o natural, porque isso não brota espontaneamente. Isso não surge, não aparece de forma espontânea sem intervenção de um dedo humano. Entendeu? Não é uma coisa espontânea da vida. Né? Então a vida tem leis naturais e elas são irrevogáveis, imutáveis. Isso dá critério de segurança pra gente. Né? Viajei na maionese aqui um pouco, né? Mas é mais ou menos por aí que a gente precisa pensar para a gente conseguir ter um pouco mais de autocontrole emocional. Por quê, galera? Quando eu tenho essa noção, eu comigo mesmo, eu preciso fazer uma diferenciação do outro. O outro vai reagir de uma forma bem diferente a mim, e eu tenho que saber que nível que ele está. O Urbano comentou aqui de novo: precisamos de uma live sobre esse assunto. Adorei a sua explanação. Ô Urbano, obrigado. Eu vou fazer então, eu vou pendurar um tema aqui, porque eu criei uma lista de temas. Essa vai ser uma delas. Critério de normalidade. Pode ser? Ou então me sugere um tema aí que eu coloque esse assunto aí em pauta, tá? Também gostei de falar sobre. Então, outro ponto que me ajuda muito, 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 é eu saber como é que o outro está, em que nível de vida que o outro está, né? Se eu tô vendo que o outro está num nível de vida que ele quer convencionar, forçar a barra, né, com relação a algumas coisas artificializadas e tudo mais, eu tenho que modular todo o meu comportamento, mas eu tenho que observar. Lembra da observação? Prestar atenção. Observar onde que a pessoa está, como é que ela está fazendo, que nível de vida que ela está vivendo, que convicção de vida que ela quer acreditar e tudo, enfim, para eu saber modular e raciocinar. Peraí, eu tenho que falar com essa pessoa de uma forma que ela entenda o que eu estou falando sem entender que eu estou querendo brigar. E assim eu vou criando uma coisa, uma relação ali mais autocontrolada, né? Eu não preciso partir do pressuposto de que a pessoa tem que ser... Eu tenho que reagir de uma forma muito intensa, desproporcional ao jeito que o outro está lidando comigo, né? Então, avaliar o que a outra pessoa está querendo, a intencionalidade daquela pessoa e tal, enfim. Eu vou vendo o conjunto de atitudes, de comportamentos, etc. Né? Então, saber diferenciar o meu nível do nível do outro para eu modular ou igualar isso aí, né? Então, vamos lá. A Graziela comentou: normal é igual natural, realidade é igual convenção? Então, de novo, né? Mais ou menos. É porque assim, o processo, as pessoas confundem uma coisa, né? O processo de você descrever a realidade, esse é consensual, né? Por exemplo, por que esse objeto é chamado caneta? Nos Estados Unidos é chamado pen. Em outro lugar é chamado de sei lá o quê. Isso, essa forma descritiva da realidade, ela é convencional. Só que o que todo mundo percebe, vê, é igual. Isso aqui é uma coisa artificial, criada pelo homem e tudo mais. Então, o processo de nomeação pode ser uma convenção, não tem nada de errado com isso. Poderíamos chamar essa caneta e convencionar ela como sendo pafinúfio. Quando eu era professor eu falava esse nome para falar da realidade, convenção das doenças mentais, né? Enfim, se eu quisesse chamar essa caneta de pafinúfio e convencionar que o nome dela é pafinúfio e tendo a mesma função e etc, etc, todo mundo chamaria isso aqui de pafinúfio e ficaria tudo certo. Só que isso não alteraria a realidade, não alteraria a naturalidade que existe nesse objeto criado. Entende? Então é isso que a gente precisa saber perceber na vida, né? Para a gente poder não achar de que mesmo que exista uma convenção, isso não é real. Não, é real. É real e por ser real pode ser considerado normal, natural. Agora, dentro da função que eu dou para isso aqui, isso pode ser fora do natural, fora do convencional, né? E isso quer dizer que é antinatural? Não. Que é anti-realidade? Também não, né? Então é um assunto polêmico, assim, um pouco filosófico, que eu acho que seria legal, né? Pra gente poder criar alguns critérios aí de interpretação da realidade, para poder ajudar no processo de autocontrole emocional, né? Ajudaria bastante.
Bom, e aí nesse processo aí de eu fazer essa diferenciação do meu nível com o nível do outro, eu vou conseguindo modular e me autocontrolar. É assim que eu vou exercendo esse autocontrole, pensando, raciocinando, enquanto está acontecendo as circunstâncias e situações comigo. Então, por isso que eu tenho que exercitar. Lembra que eu falei que é igual a academia? Precisa de exercício, é contínuo, 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 contínuo mesmo. E assim eu vou me auto-equilibrando, vou me auto-controlando dentro do processo emocional. Galera, já estamos aí com quase 1 hora de live e o tempo se esgota. Até onde eu sei, o Instagram bloqueia quando a gente completa mais de 1 hora de live. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer enquanto eu vou só reforçando alguns recadinhos que eu dei no começo, tá? Já quero agradecer a participação de vocês todos. É sempre muito, muito bom ter vocês aqui comigo, participando, trocando ideias, informações, refletindo e entendendo um pouco mais sobre alguns aspectos emocionais, de comportamento humano. O tema da próxima live vai ser sobre ego. Falar sobre ego, disputa de ego, o que é o ego, por que nós temos isso, o que ele faz com a gente, qual que é o problema dele, enfim, e qual que é a vantagem de ter um bom ego ou não, enfim, é isso aí. Durante essa semana de maio agora, eu vou ficar postando uma série de conteúdos nos stories também, para vocês acompanharem, sobre saúde mental, vou fazer uma série de vídeos relacionados a esse tema, tá bom? Na primeira semana de junho, vou fazer uma série de vídeos também de stories relacionados a relacionamento e saúde mental. Por quê? Porque vai ter o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. Então, para preparar vocês aí para algumas coisas, e vou ficar postando conteúdos assim, semanalmente, com um tema específico para a gente poder ir refletindo sobre alguns assuntos, tá bom? Sem perguntas? Sem perguntas? Então, já quero agradecer vocês, pessoal. Muito, muito, muito obrigado por estarem presentes mais uma vez. Vou deixar a live disponível por 24 horas, depois eu posto no YouTube. Compartilhe com quem vocês acham que precisa ouvir esse conteúdo dessa live. Eu acho que vai ajudar bastante. E, precisando, só mandar um direct, manda um temazinho lá específico para nós. A gente vai estudar a possibilidade de falar ele aqui domingo às 20h. Fielmente e pontualmente, tá bom, pessoal? Muito, muito, muito obrigado. Um abraço e até mais!